O desgraçado do favelado é isso mesmo, favelado, feio pra caralho. Porra, mijo de favelado. A porra dos favelados, aquela criolada do cara, todo mundo rindo. Eu falei, todo mundo sem dente, feio, camisa do Flamengo, olhando rádio. Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, cara. Ai, se fuder, que delícia. Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas. E ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer e tive que me controlar por anos pra não dar merda. O legal do que tá o Eduardo aqui, o legal é que, além de ser deputado federal e ter um perfil bem parecido com o meu, né, cara? Quem me conhece aí, eu sou um cara bem explosivo, bem parecido com ele. Vibro quando eu vejo ele defendendo alguma coisa que eu acredito. Porque às vezes eu fico pensando, se não tivesse ele, não tivesse o pai dele lá, onde eu tava, cara. Eu tava fora do Brasil. A pergunta é... O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro tá com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Zero obrigatória para a negrada. Negro de esquerda é burro. A escravidão foi terrível, mas benéfica para os descendentes. Essas são frases de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. As declarações geraram repúdio do movimento negro. Pelo teor racista, foram questionadas na Justiça e até pela Organização das Nações Unidas. Agora, uma ação do Ministério Público do Trabalho pede o afastamento de Camargo, mas pelo que acontece dentro da fundação. A denúncia é de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. Por exemplo, de que esses homens que têm esses cabelos altos e que são da periferia, tudo malandro. Essa é a conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, tá? O desenvolvimento deles equivalia a 1/3 da média mundial. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada, não produz bem nem serviço, não produz nada, não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos, aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Vai ser nada. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. E a Bolsa Família é uma mentira. Você no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que isso aqui vai ser uma geladeira, isso aqui vai ser uma máquina de lavar, e não querem trabalhar. Lula anunciou ontem 1 milhão de casas populares. Eu gostaria que junto com essa proposta fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. Outro dia tinha um colega discursando aqui que crianças menores de 3 anos de idade, né, são 3 milhões sem creche. Ora, sem creche e cobrando. Né, cobrando meios para colocar essa molecada em creche. Hoje em dia, deputado Manato, uma criança, na verdade, ela não vai na escola para aprender, vai para comer. Crianças entre 10 e 19 anos são responsáveis por 1.700 passos por dia. Não é meu objetivo fazer sensacionalismo com esse caso. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar porque simplesmente não tem como encontrar uma explicação para o que aconteceu aqui. Assista. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal saiu da porra. Meu cara passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando, todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Eu tentei entender. Eu fui nos perfis bolsonaristas. Eu assisti a live que o Bolsonaro fez no meio da madrugada para tentar explicar o inexplicável. Eu fui atrás de todas as possibilidades que justificassem a fala, pintou um clima. As explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Dizer, ele não quis dizer isso. Dizer,
Era um clima para gravação. Como? Em que circunstância pinta um clima entre um senhor de quase 70 anos e uma criança de 14? Ao ponto desse senhor pedir para ir na casa dessas meninas. Deixa eu entrar na sua casa. Qual seria o outro sentido? E não dá para você dizer ou alegar que o Bolsonaro não sabe usar a expressão pintou um clima. Ele sabe exatamente o que ele está falando quando diz pintou o clima. Olha aqui. Ó, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, mas eu não sei se o senhor tá confortável. Eu não sei, se tiver audiência, a gente continua. Pô. Porra, quase 600 mil. Então vamos continuar aí, pô. Agora dá uma pimentada aí, pô. Tá ficando papai e mamãe. Daqui a pouco vai pintar. Tu tá olhando pra cada vez, tá olhando mais no fundo dos meus olhos. Daqui a pouco vai pintar um clima aí, pô. E se pintar o clima, eu sou o marido, deixar bem claro. Ou seja, ele sabe o que é pintar um clima. Completamente acuado, o Bolsonaro e a sua equipe criaram então uma outra narrativa para tentar desviar. Eles falaram que esse dia foi documentado em live pela CNN. Só que a história não se encaixa. Nesse dia da live da CNN, ele não chega de moto, tira o capacete, vê menininhas de 13, 14 anos. Ele já tá com uma equipe imensa de filmagem. Ele entra numa casa onde tem realmente imigrantes da Venezuela e não tem nenhuma que pareça 14, 15 anos, vestidinha, arrumadinha, como se fosse prostituição. Não tem absolutamente nada disso. São mulheres mais velhas falando, inclusive, sobre suas filhas. E ele não fala absolutamente nada sobre prostituição, muito menos prostituição infantil. Esse assunto não é levantado no dia dessa live. Ele vai lá para falar contra o comunismo e ele vai lá principalmente para falar contra as medidas de isolamento na pandemia. Se ele tivesse preocupado com meninas de 14 e 15 anos se prostituindo, por que ele entraria na casa e não falaria uma fala sobre isso, uma linha, uma vírgula, só ficaria repetindo que não tem que ter isolamento na pandemia? A conclusão é simples. A história que ele contou, que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos, não foi no dia da live da CNN. E isso, inclusive, acabou de ser dito por uma das venezuelanas que estava nesse dia. Venezuelana refuta a fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava ação social. Vamos ver o que ela falou? Não tem nada a ver com o que ele está falando agora. Esse dia foi uma ação acontecendo na casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer a prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso que acontecia naquele dia. A conclusão disso tudo é muito clara. O Bolsonaro falou com todas as letras que pintou um clima com meninas de 14 e 15 anos. Ele falou com todas as letras que pediu para entrar na casa delas. Nós vimos que ele sabe muito bem o que significa a expressão pintou um clima. E acuado, ele inventou que foi no dia da live da CNN, quando nós já percebemos e ficou claro que não foi. Então, Bolsonaro, quando foi? Por que pintou um clima? O que você queria dentro da casa dessas meninas? Essas são as perguntas que faltam respostas. Você vai votar num homem desse? Você vai dedicar mais 4 anos desse país nas mãos desse canalha? O que a gente fez foi só resgatar uma fala do presidente Bolsonaro, sem nenhuma montagem, sem nenhuma trucagem. Imagina o seguinte, uma pessoa... É chocante o exemplo que eu vou dar, mas eu quero que a gente reflita. Imagina que vaze um áudio, uma entrevista, uma fala de alguém dizendo que estuprou outra pessoa. O fulano falando que estuprou alguém. Quando esse vídeo vem à tona, ou esse áudio, a pessoa diz o seguinte, não, mas eu falei em outro contexto. Ou a esposa dessa pessoa vir dizer assim, não, ele usa a palavra estupro com frequência. Isso não existe, estupro é estupro. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem justificativa, não tem desculpa. No melhor dos cenários, Leonardo, no mais otimista de todos, nós estamos diante de um presidente que normaliza a pedofilia e que age como um pedófilo. Esse é o melhor. Não estou dizendo, veja bem, eu não falei que ele é pedófilo, eu disse que ele normaliza a pedofilia e age como se fosse um pedófilo. Esse é o melhor dos cenários, o mais otimista. Né? Então, caiu como uma bomba, não tem como eles se desculparem disso, não existe justificativa. Né? Imagina todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, se você se arrumar 2 horas da tarde um sábado, passar um batom, fazer uma maquiagem e for para a rua, segundo o presidente Bolsonaro, a tendência é que você está indo para se prostituir.
Se você for pobre, né? A primeira-dama pode se arrumar, pode passar batom, qualquer hora do dia. Agora, se você é pobre e se arruma no sábado à tarde, segundo o Bolsonaro, é porque você vai se prostituir. Para ele, isso é uma dedução lógica. Então, mostra normalização da pedofilia e preconceito contra os mais pobres. E para fechar o que eu ia dizer para vocês, estou tomando muito cuidado para fazer isso. Primeiro, para não dar a sensação de que a gente está usando essas pessoas. E segundo, porque também a gente sabe que eles têm muita influência, muito poder, pode ter alguma armação por trás disso. Mas o fato é que eu estou indo em São Sebastião, seria amanhã, mas teve uma alteração aí na agenda, provavelmente deve ser no sábado, e eu vou conversar com um dos familiares dessas jovens, de uma dessas jovens, que passaram por esse episódio com o presidente Bolsonaro, e eles me garantiram que vão detalhar exatamente o que aconteceu, qual foi o clima que se pintou, e principalmente o que ocorreu antes daquela live que ele fez para a CNN, para todo o Brasil. Não estou fazendo aqui nenhuma acusação, eu vou apurar, eu estou sendo muito cuidadoso com isso desde segunda-feira, desde domingo à noite, na verdade, e só vou trazer o que for verdade, porque, como eu disse, apesar de usar o mesmo modus operandi que ele, a gente tem escrúpulos, responsabilidade e compromisso com a verdade. A reportagem do UOL esteve com uma dessas jovens, está até na nossa página, e foi muito triste o relato dela, falando o quanto isso tem sido utilizado politicamente. Eu vou colocar aqui o áudio desse patrão falando. É isso aí, vamos. Nós temos que fazer isso aí logo. Fazer também, me acho, nos mercados em Formosa, tudo, fica todo mundo fora. Mesmo nós não comprando muito deles, mas os funcionários da gente, todo mundo compra nos mercados. Jogar isso na rua. Eu mandei botar já nos 10 grupos em Formosa. Reunir isso aí. Tocantins está certo também, que nem o senhor estava certo. Bota para fora logo. Eu também lá em casa, o que estava, eu tirei já. Tinha 5, 2 voltou atrás, aí dos outros 10 que estavam ajudando na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Você vira, entra com celular no sutiã, que seja, vai filmar, senão rua. Filmaram e provaram que votaram. E 2 não queriam, tá para fora. Hoje já estão falando, não, eu vou votar no Bolsonaro agora, então vota primeiro, prova que te dá o serviço, caso contrário, antes não. Então vocês vejam a gravidade de um vídeo desses, né? Ou seja, ele diz que ele já virou 5 votos pro Bolsonaro no primeiro turno, e não é virar, virou mesmo, né? As pessoas filmaram e provaram para ele que votaram no Bolsonaro. O sujeito tinha que ser identificado na hora e ser feita a prisão dele, né? Agora, assim, é prisão preventiva para ele parar de fazer a acusação. Mas a justiça não tem, aí teria que analisar a legislação eleitoral, se haveria esse instrumento para prisão preventiva, enfim, mas eu acho que o Brasil não está preparado para esse tipo de coação, né? Aqui, por exemplo... Outra parcela da população que, nossa, seria muito bem representada por Jair Bolsonaro são as negras e negros do país. Olha só que lindeza o que o Bolsonaro fala sobre eles. Se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu corro esse risco que meus filhos foram muito bem educados. Ele é contra as cotas raciais, viu? Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Isso aqui é só reserva indígena. Tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. O Brasil não precisa mais ter o senhor de escravos. O Brasil não precisa mais e não deve colocar os negros no tronco. Isso foi feito ontem, quando o deputado Bolsonaro, na comunidade judaica, ele disse que nós, os negros, principalmente, tinha visitado um quilombo. E quando chegou neste quilombo, tinha um negro de não sei quantas arrobas.
que não servia absolutamente para nada, no maior desrespeito que possa ter com a população negra brasileira. E ele ainda disse mais, que se for presidente da República, e não será, ele vai acabar com tudo isso, porque os negros sequer servia para procriação. É essa forma como se fala de um povo majoritário nesse país. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.